Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, com o tema O Meu Pai é Bom. Eu quero falar da paternidade de Deus, de como Deus nos ama, de como Deus cuida de nós, de como Deus se importa conosco como Pai mesmo. Queridos, eu sei que existe, no Brasil, né, um espírito tão grande de orfandade, né? São tantas pessoas que não têm um pai, né? Que não conviveram com o pai, ou que muitas pessoas que até têm o pai em casa, mas que não sente, né? Esse amor de pai, que não ama como o filho verdadeiramente deve amar o pai. E eu sei que esses são sentimentos que realmente nos traz profunda tristeza. Mas a Bíblia diz, amados, em Salmo 68:5, que ele é pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Queridos, eu sei que a gente, né, cresce achando assim, mas todo mundo é filho de Deus, né? Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a palavra do Senhor diz que eu preciso recebê-lo como meu pai, para que eu possa me tornar filho. Ele é Deus e é criador de toda a humanidade, tá? Isso não tem dúvida, mas a Bíblia diz que quem recebeu, né, a esses foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus, o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus é Deus sobre tudo e sobre todos, isso não há dúvida nenhuma, que Ele é soberano, que Ele é Deus, independente da minha fé, de eu crer ou não, de você crer ou não, Ele é Deus. Mas para Ele ser o meu Pai, eu preciso recebê-lo como Pai, porque nós somos filhos por adoção, né? A Bíblia fala que Jesus, o unigênito Filho, então, o filho, a princípio era só Jesus, mas quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para que eu e você fôssemos feitos filhos de Deus, para que nós nos tornássemos filhos de Deus através do sacrifício do Filho unigênito. E quando nós recebemos Jesus, nós passamos a ter esse direito, porque nós somos filhos por adoção. E, queridos, às vezes nós até, né, crescemos é, temendo a Deus como Deus e tendo um relacionamento com Ele, mas não como pai, porque o relacionamento de filho com pai é diferente, sabe? Porque Ele é um pai perfeito, Deus é um pai perfeito, um pai de amor, de graça, de misericórdia, é, que não falha, que jamais falhou com um filho seu. Mas às vezes nós não temos essa visão dele como nosso pai, como aquele que a gente pode descansar. E eu sei que muitas pessoas sentem essa falta desse pai, desse amigo, desse que você pode confiar. Então eu quero te dizer que Deus, nosso Pai, você pode confiar. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim, Ele se importa comigo, Ele se importa com você. E você pode abrir o seu coração para Ele, falar exatamente o que você sente, como você sente, e Ele vai te ouvir, e Ele vai derramar graça sobre a tua vida. Amados, e quando eu falo sobre paternidade, eu falo de algo que foi uma das coisas que mais me marcou na vida e que, né, foi uma das mais lindas experiências que eu tive com Deus, foi a questão da paternidade de Deus, porque eu fui criada sem pai e, e eu não achava uma coisa normal e eu não aceitava isso. E muita coisa me aconteceu de ruim na vida e eu sempre é, liguei isso à falta do meu pai. Então, amados, eu não aceitava não ter um pai. E aí isso foi gerando dentro de mim muita tristeza, muita dor.
E desde a minha adolescência, né, que eu era muito triste, eu me tornei uma adolescente triste, uma jovem triste, uma adulta triste. E dentro de mim, eu comecei a sentir muita raiva, muita angústia, muita amargura. Então, eu pensava que tudo isso é porque eu não tenho um pai. Até então, amados, eu não entendia que eu poderia me tornar filha de Deus e falar com Ele e sentir o amor de pai que eu tanto precisava. Porque eu me lembro muito bem que eu tenho um pai, né, no meu registro, mas eu não fui criada por ele. Então a minha mãe dizia para mim que aquele homem não era o meu pai biológico, sabe? E muitas coisas, amados, marcaram a minha vida em relação ao pai, muita coisa que aconteceu. E tinha coisas, características físicas que me faziam sentir mais raiva, porque quando eu olhava para mim, eu procurava o meu rosto em alguém e eu não encontrava, porque a minha mãe, eu não me pareço nada com a minha mãe, não me pareço com os meus irmãos e tinha algo que em mim era mais forte, que me marcava mais ainda. Quando eu olhava para o espelho e eu via, né, eu falava, meu Deus, essa testa desse tamanho e eu não aceitava, eu olhava para minhas irmãs, né, e elas, né, com a testa bem pequenininha. Então eu falava assim, como pode, né? O cara não nem quis saber de mim e eu ainda, né, tenho esse rosto que eu não sei de quem é, e não sei o quê. E outra coisa que eu também achava muito ruim é que os meus olhos são verdes e a minha família não tem olhos verdes, né? Minha família tem olhos castanhos. A minha família materna, que era a família que eu conhecia. E eu ficava com muita raiva quando alguém dizia: Nossa, seus olhos são bonitos. Eu entendia que aquilo era como se tivesse, sabe, rindo de mim, ou era como se colocasse o dedo na minha ferida. E aí eu, né, fui me tornando uma pessoa muito amarga, né, eu não tinha amizades e desenvolvi uma depressão. E todos os dias, né, eu falava, né, eu pensava, eu falava com meu esposo que eu ia acabar com a minha vida, que qualquer dia ele ia chegar e não ia me encontrar. E eu amaldiçoava o dia do meu nascimento. Então eu fui cada dia mais, sabe, me afundando em tristeza. Então chegou uma época que eu não sorria mais, na verdade eu não vivia mais, né? Eu chorava muito, muito. Agora em julho, vai fazer 11 anos que eu encontrei Jesus. Mas eu encontrei Jesus, eu recebi Jesus na minha vida e Deus se tornou o meu pai, porque a Bíblia diz que quando eu recebo Jesus, ele se torna o meu pai. Mais uma vez eu quero repetir para você, tá lá em João capítulo 1, versículo 12. Só que eu não me tornei sua filha, porque Deus já me amava como filha, Deus já me cuidava de mim como filha, mas eu não o reconhecia como meu pai. Eu não tinha um relacionamento com ele como pai. Queridos, eu nem sabia chamar alguém de pai, porque eu nunca havia chamado alguém de pai. E aí, um tempo depois da minha conversão, né, eu sofrendo muito, eu não gostava nem de ir para os cultos, porque as pessoas ficavam olhando para mim, e eu não gostava que as pessoas olhassem para mim, eu não gostava de me olhar no espelho, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava da cor da minha pele, eu não gostava de nada em mim. Mas aí um dia, olha, eu quero falar com você, mulher, tá? Que os momentos que Deus mais falou comigo foi quando eu estava fazendo os meus afazeres de casa mesmo, né? E eu lembro que nesse dia eu estava limpando a casa e eu coloquei um louvor diante do trono. E esse louvor, né, tem uma parte que diz assim: Pai, estou aqui, olha para mim. Gente, eu canto bem ruim, né? Mas era só eu e Deus aqui em casa, né? Os meninos não estavam, meu esposo tinha ido trabalhar, então era eu e Deus. Eu podia cantar, eu podia rasgar o meu coração, né?
E eu me desmanchava em lágrimas cantando essa música. E eu me ajoelhei, eu chorava muito, muito, e eu falava, Deus, por que que eu não tenho um pai? Senhor, por que comigo foi assim? Eu queria tanto ter um pai, eu queria saber de quem é esse rosto, eu queria saber de quem são esses olhos. Eu queria saber de quem é essa testa enorme. E eu ouvi Deus falar para mim: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Queridos, nesse dia eu conheci o meu pai. Nesse dia eu conheci um pai de amor, um pai de bondade que sempre esteve ali, que nunca me abandonou, mas que eu não o reconhecia. E à medida que eu fui me entregando e o Senhor foi se aproximando de mim, e eu quero falar para vocês que eu nunca senti uma presença tão real na minha vida. Eu nunca senti Deus tão real na minha vida como foi nesse dia. Eu senti Ele me abraçando como se fosse uma pessoa. Eu senti o calor de um corpo ali perto de mim e Deus me abraçava. Então, quando eu senti que Deus estava ali mesmo, eu comecei a questionar Deus. E eu falei, Deus, por que que eu não tenho um pai? Senhor, por que que o meu pai não quis saber de mim? E Deus falou para mim, minha filha, você tem um pai, eu sou o teu pai. Eu falei, não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu estou falando de um pai físico. Fala, minha filha, eu sou tudo para você, eu sou suficiente para você. E eu falava, Deus, o Senhor, peraí, o Senhor não está entendendo. Eu queria um pai que me abraçasse. Eu queria um pai que, quando eu tivesse com medo, me abraçasse e dissesse, eu estou aqui. E Deus falou, minha filha, eu estou aqui. Eu te abraço. Eu te protejo. Eu falei, não, Senhor, o Senhor não entendeu ainda. Senhor, eu fui uma boa aluna. E eu queria que o meu pai me desse parabéns quando eu chegasse com minhas provas, mas eu nunca tive um pai para me dar parabéns. E Deus falou, minha filha, sempre estive com você. Eu sempre te aplaudi. Eu sempre, torci por você. Eu sempre vibrei com as suas conquistas. Quando você tirava 10, eu te aplaudia. Eu falava, não, Senhor, você não está entendendo. Eu queria um pai para dizer para mim, menina, vai estudar. Menina, não faz isso, não faz aquilo. Eu falava, Deus, eu sinto falta da surra que eu não levei do meu pai. E Deus falou para mim, minha filha, eu te impedi de fazer tanta coisa errada. Eu te livrei, eu te poupei, eu te prendi ali de uma maneira que você não fosse fazer as coisas erradas. Eu ainda questionava Deus, eu falava, não, Senhor. Mas quando eu estava com frio, eu queria um pai para me cobrir. E Deus falou, eu sempre te cobri, eu sempre te cobri do frio, das tempestades, de tudo. Eu sou o teu pai. Queridos, e Deus falou tão forte comigo, minha filha, eu sou o teu pai. Tudo que você precisa é confiar em mim. Tudo que você precisa é descansar em mim. E nessa hora eu me rendi aos cuidados de um pai tão infinito, tão lindo, tão pleno, tão amoroso. O próprio amor estava ali à minha disposição, me amando a ponto de entregar Jesus para morrer por mim. E eu sou tão grata por ter encontrado esse amor de pai, por ter encontrado nos braços de Deus esse cuidado e por ter aprendido a falar, pai, meu pai. Mas, queridos, Deus, ele nos leva além. E às vezes quando a gente pensa que já tá bom, que é tudo que eu preciso, Deus, ele fala, não, eu quero fazer mais. Porque eu sou um Deus que completa a obra que eu começo. E Deus falou assim, você precisa perdoar o seu pai.
seu pai biológico, porque, na verdade, o que você precisa, eu tenho para te oferecer. O que você precisa é amor e eu te amo com todas as minhas forças. E naquele dia, mas eu fiz uma oração perdoando meu pai. Mas eu não só fiz uma oração perdoando o meu pai naquele dia, como eu passei a orar pelo meu pai biológico todos os dias. E eu falava, Deus, eu não conheço meu pai, mas eu devo me parecer muito com ele. E eu dizia, Senhor, se apresente o meu pai onde ele estiver. E eu falava, Senhor, se o meu pai ainda for vivo, que ele conheça o Senhor. E eu sempre orava. Todos os dias eu orava pelo meu pai. Eu falava, Deus, que o Senhor guarde o meu pai. Que o Senhor livre ele de todo mal. E eu fui orando por meu pai durante muito tempo. 30 de junho de 2017, eu e meu esposo estávamos em São Paulo, na casa dos nossos pastores, o pastor Rony Feijão e a pastora Cássia. E o pastor Rony começou a me perguntar sobre o meu pai. E eu falava, não sei nada dele, pastor. Né? Eu nunca ouvi, não conheço, não sei onde ele mora. E ele falou, Gisele, mas ele mora aqui em São Paulo porque você nasceu aqui, né? E eu falei, eu acho que ele mora em Mauá, porque eu nasci em São Paulo e quando eu vim para o Piauí eu tinha 5 anos de idade. E aí, mas eu não lembro, se o meu pai me viu quando eu era pequena, eu era muito pequena porque eu não o vi, eu não lembro de tê-lo visto algum dia. O pastor disse, se arruma que a gente vai conhecer o teu pai. E nós fomos, queridos. E eu estive de frente com o meu pai. E quando eu vi, foi uma mistura de sentimentos que eu não soube lidar. Então eu fiquei calada, muda, mas eu chorei muito e eu chorei de raiva mesmo quando eu vi ele. E quando eu vi que a minha testa é do tamanho da testa dele, eu fiquei com mais raiva ainda. Os meus olhos são da cor dos olhos dele. E quando aquele homem estranho me abraçou e disse assim, olha, me desculpa por não ter cuidado de você. A única coisa que eu consegui dizer foi, ninguém cuidou como o pai. Ninguém cuidou. Então nós nos sentamos e depois de um tempo eu comecei a falar. E Deus sabia que eu precisava daquele momento. Deus sabia que eu precisava colocar tudo aquilo que estava dentro de mim, porque Deus queria me curar completamente. Porque, queridos, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, uma obra, um chamado, né? Eu sou muito apaixonada por pregar a palavra. E Deus queria me curar nessa área para que eu pudesse abençoar a tua vida também. E aí, quando eu estive de frente àquele homem, eu coloquei tudo o que eu sentia, tudo que estava preso na minha garganta há 34 anos, eu coloquei ali. E eu falei tudo, tudo, tudo. Mas eu também fui ali para perdoar ele. E eu disse para ele que eu estava ali para perdoá-lo. Porque, amados, eu entendi que se ele não cuidou de mim, eu não podia ir para o inferno por não perdoá-lo. E a Bíblia diz que nós devemos orar pedindo ao Pai que nos perdoe como Ele nos perdoa. E Deus tinha me perdoado completamente. E Deus me perdoa todos os dias, então eu também precisava perdoar o meu pai. Eu liberei perdão sobre o meu pai. E eu passei a viver de uma outra maneira. Porque agora eu sabia de quem era esse rosto. Porque agora eu sabia que, gente, não precisa DNA. Não precisa ninguém confirmar. Talvez se eu encontrasse aquele homem na rua, eu ia saber que ele era o meu pai. E Deus me levou ali para poder perdoá-lo de verdade. Porque Deus também queria curar o coração dele. Então, amados, Deus ele queria me curar completamente e que eu pudesse entender que Deus ele vai muito além do que a gente pensa.
eu achava que eu já tinha sido totalmente curada, mas Deus falou, não, eu quero te colocar de frente com o teu pai. Aquilo que você, né, mais tinha raiva de olhar, que era o teu rosto, eu vou te mostrar de quem é esse rosto. E Deus me mostrou. E hoje eu amo meu pai, né? E eu creio assim, que assim como Deus curou a minha vida, né? Assim como hoje eu entendo que Deus é um pai tão lindo, um pai tão amoroso. Deus, ele é tão lindo, ele quer nos levar a lugares tão longe. E ele nos ama tanto, sabe? Como você ama o seu filho, como e você quer dar o melhor para ele, você quer ver ele realizado. Então Deus me levou lá para me ver realizada, para me olhar hoje, para mim dizer, nossa, eu sou a cara do meu pai. Para Deus me levou lá para que eu pudesse abençoar outras pessoas, para que eu pudesse falar para todo mundo. Deus me levou, né, lá em São Paulo, lá em Mauá, para conhecer o meu pai. Eu nunca imaginei, eu nunca orei pedindo isso a Deus. Você sabia que Deus vai fazer na tua vida não só aquilo, queridos, que você às vezes fala com a boca, porque tem coisa que nem você sabe que precisa. Mas Deus sabe que você precisa. Então, aquilo que você precisa e que você nem sabe que precisa, Deus vai fazer na sua vida, porque Ele fez na minha. E eu quero te dizer que Deus é o teu Pai, que Deus é suficiente e que Deus quer curar o teu coração em relação à paternidade. Hoje eu posso falar Pai com meu pai biológico. Hoje eu chamo Deus de Pai, de Papai. Deus quer fazer também na tua vida, Deus quer curar o teu coração. Perdoe seu pai. Às vezes a gente não entende porque eu me perguntava por que o meu pai não me quis. E eu amaldiçoava o dia que eu nasci, porque eu falava assim, nem meu pai quis saber de mim, eu realmente sou uma pessoa muito ruim, eu realmente não valho a pena. Mas tem alguém que acredita em mim e tem alguém que acredita em você, que é Deus. Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama tão infinitamente. E Ele quer curar o seu coração, Ele quer curar a sua alma, Ele quer te levar a lugares longes. A minha oração é para que as pessoas que tem esse vazio na alma, causado por algum problema com o pai, ou por ausência do pai, ou por ausência afetiva do pai. Às vezes até o pai está presente fisicamente, mas não está afetivamente. Deus quer te curar, porque Deus é o teu pai, ele te é suficiente. E se o meu pai me perdoa, eu também vou perdoar o meu pai biológico, eu também vou perdoar o meu pai adotivo, eu também vou perdoar aquelas pessoas que nem sabiam o que estava fazendo, que, sabe, gente, as pessoas quem não conhece Jesus não tem noção do que está fazendo na vida do outro. Eu quero dizer para você que o Pai te ama, que você é um filho muito amado, que você pode ter sido abandonado pelo seu pai biológico, que você pode não ter conhecido o seu pai, que você pode não saber a quem pertence o seu rosto, os seus olhos, a sua testa, a sua boca, com quem parece. Eu quero te dizer que o Pai te ama, que você é muito amado por Deus. Pode até ser que você não conheça seu pai biológico, pode ser que você nunca tenha recebido o carinho do seu pai, pode ser que o seu pai seja duro demais, seja carrasco, pode ser que o seu pai tenha abandonado a sua mãe, tenha abandonado você, seus irmãos. Eu não sei qual a situação, mas eu quero dizer que o Pai eterno, que o nosso papai te ama. E ele te ama com amor eterno. E ele quer mudar a tua vida. E ele quer sarar o teu coração. Então comece se relacionando com Deus como seu pai. Olhe para Deus como seu pai. E faça o que está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Se você ainda não fez, receba-o como seu pai, como seu Senhor. Deixa ele te cuidar de você, deixa ele te abraçar, deixa ele fazer o papel de pai na tua vida, porque ele é o teu pai. Ele te ama. E sinta-se filho, sinta-se amado pelo Senhor. Deixa Deus te abraçar, deixa Deus curar tuas feridas. Você é filho amado do Pai. Ouça o Pai dizer: vem, filho amado, vem como estás. Não importa como está o teu coração, se você está ferido, se está dilacerado pela dor, corra para os braços do Pai.
Ele te ama e quer cuidar de você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu pai. E se você não consegue orar pelo seu pai, passe a orar por ele. Libere perdão sobre a vida dele e que você receba o abraço do Pai que te ama. Em nome de Jesus.